É com essa música que eu começo o vídeo de hoje, dizendo pra vocês que precisou ir até os Estados Unidos, refletir há mais de 30 dias e cair na real que tomou uma decisão equivocada há mais de 3 anos. E bateu na consciência, o arrependimento e o pedido de perdão aflorou, um tanto quanto confuso. Nós estamos falando aqui do pastor Anderson Silva. Vocês pediram para comentar e nós vamos comentar, e eu me lembrei dessa música, se liga só. Se tu te vas de quedar en vida, el mundo se acabará. Meus amigos, a coisa não é do jeito que a gente imagina muitas vezes. Tem muita gente pedindo para nós comentarmos sobre esse assunto, mas antes eu gostaria que você deixasse seu like, seu comentário aí embaixo, que é importante para nós aqui no canal. Seu like ajuda muito. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E eu até falei em outros vídeos a respeito do Anderson Silva, sobre a ideia dele clamando ao povo a não ir na manifestação. E muita gente tirou ele para socialista, né? Já colocou ele como petista. Mas eu acho que as coisas talvez não se encaminhem para esse lado, até porque está bem confuso. É sobre esse assunto que nós vamos falar e bora pro conteúdo de hoje. Pastor Anderson Silva se diz arrependido de ser bolsonarista e aparece num vídeo, meus amigos, deixando a sua declaração. E eu vi o vídeo, vamos ver novamente com vocês aqui, mas eu achei um tanto confusa toda a história. Talvez ele está refletindo muito ainda e caiu na real que os dois, que estar no extremo da coisa não é muito legal. E já antes que você me rotule aqui como petista ou como socialista, outros, né, já me rotularam como bolsonarista, cara, eu estou acima de qualquer coisa. Talvez o próprio pastor Anderson Silva percebeu que o evangelho está acima dessas coisas. Que até então ele andava, né, no meio, ganhando dinheiro, fazendo o que o sistema, a engrenagem do sistema religioso exigia. E chegou o momento que ele se distanciou, mas pendeu para a política e foi para o lado mais radical da coisa, que eu também não concordo com isso. Nós precisamos ter o certo equilíbrio. Na época, em 2018, muita gente me rotulou como bolsonarista, mas eu nunca fui e não tenho plano de ser bolsonarista, muito menos direita radical. E deixei muito bem específico o meu posicionamento na época a respeito disso. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, fazer o quê, né? Às vezes está limitado. No lugar do cérebro talvez tenha uma ameba, né? Não consegue entender que existe vida fora dos dois extremos políticos e também religiosos. Bora ver o vídeo do pastor Anderson Silva, que sempre está surpreendendo, né, na internet com seus depoimentos. Vamos lá. Então, eu me arrependo porque também fui um dos responsáveis por essa bolsonarização quando me radicalizei em algumas posturas e falas. E automaticamente pessoas de esquerda que se identificavam comigo por causa dos projetos, por causa da aparência, por causa da coerência em confrontar os dois lados, mesmo tendo um lado, conseguia dialogar. A bolsonarização, mesmo que não total, né, não me tornei um bolsominion, ela me fez perder o id, ela afastou de mim pessoas, ela quebrou pontes, ela quebrou diálogos. E a gente vê hoje parte da igreja evangélica numa idolatria a Bolsonaro. Aí vão dizer, não é idolatria, então você iria para a rua por Jesus, pela igreja, pela palavra. Quase, nesses 4 anos, quase eu não encontrei conservador fiel, conservador útil. É só você pegar a timeline das redes sociais de um político bolsonarista e você vai ver sua inutilidade. Ele só vive para combater a esquerda. Isso aqui, cara, é o que eu sempre falei nos meus vídeos aqui a respeito de posicionamento político, principalmente criticando Nicolas Ferreira, esses evangélicos bolsonaristas ao extremo. Você não percebe exatamente o que o Anderson Silva está se referindo. Você não percebe neles um comprometimento com a ideia de ser um cristão.
mas sim usar o cristianismo para estar em relevância dentro da política, que é totalmente ao contrário do que deveria ser. Mas ele não produz nada e às vezes ele não é o oposto do que critica e não é uma pessoa fiel. Se for cristão, não é um cristão fiel. Se for marido, às vezes não é um marido fiel. E quem está no meio político sabe do que eu estou falando. Então, eu estou arrependido diante de Jesus, diante da palavra, diante da igreja. E, por exemplo, isso levou o impulso no podcast, né, que abriu um inquérito da presidência da República contra mim. Até isso nos Estados Unidos eu ponderei, porque eu tava, não, é Salmos capítulo 3, que se dane, que se exploda. Eu citei um versículo que está na Bíblia, ok? A Constituição respalda a minha fala. Mas, assim como eu achei desnecessário o dia 25 nas ruas, olhando por esse ângulo, é desnecessário a fala do versículo do capítulo 3 de Salmos, por causa do contexto sensível que a gente se encontra. Tem muita gente levantando a ideia de que ele fez o vídeo justamente pelo fato de aliviar o lado dele com relação à AGU, né, que é a Advocacia Geral da União, né, onde ele tem o processo que falou lá na fala dele, junto com o Nicolas, inclusive, num podcast, que a Bíblia dava respaldo para quebrar a mandíbula, né, do Lula. Ele deixou bem claro isso. E tem alguns questionando isso. O cara fez porque ele quer, né, aliviar, está percebendo que a coisa vai estreitar para o lado dele, né? Bolsonaro já está estreito com relação à pressão do STF para cima dele e o Anderson está, né, com esse processo. Então muita gente questionando essa questão aí, provavelmente dizendo que ele gravou esse vídeo para mostrar que ele não é mais o mesmo do passado. Eu não sei, cara, mas talvez seja um alívio de consciência, né? Com gente maluca à direita e à esquerda. Do tipo assim, ó, é o líder do país. Goste dele ou não, concorde com ele ou não, ele tá como autoridade constituída, mesmo que você respeite isso. Tá falando do Lula aqui. Então, eu me arrependo porque também fui um dos responsáveis por essa bolsonarização, quando me radicalizei em algumas posturas e falas. E automaticamente pessoas de esquerda que se identificavam comigo por causa dos projetos, por causa da aparência, por causa da coerência em confrontar os dois lados, mesmo tendo um lado, conseguia dialogar. A bolsonarização, mesmo que não total, né, não me tornei um bolsominion, ela me fez perder o id, ela afastou de mim pessoas, ela quebrou pontes, ela quebrou diálogos. Mas a Michele Bolsonaro diz que a religião tem que andar junto com a política, né, cara? Mas nós sabemos que a política afasta sim, até porque política, né? Nós sabemos como é que funciona os bastidores principalmente, né? E quem entra, meus amigos, é só Deus para ter misericórdia. Eu quero distância. E a gente vê hoje parte da igreja evangélica numa idolatria a Bolsonaro. Aí vão dizer, não é idolatria, então você iria para a rua por Jesus, pela igreja, pela palavra? Quase, nesses 4 anos, quase eu não encontrei conservador fiel, conservador útil. É só você pegar a timeline das redes sociais de um político bolsonarista e você vai ver sua inutilidade. Ele só vive para combater a esquerda, mas ele não produz nada e às vezes ele não é o oposto do que critica e não é uma pessoa. Quem diria, né, cara? O cara criticando os bolsonaristas, né? Os políticos. Jogando uma real, cara. Até ontem estava junto. E agora tá dando com os 2 pés aqui, cara. Não é uma pessoa fiel. Se for cristão, não é um cristão fiel. Se for marido, às vezes não é um marido fiel. E quem tá no meio político sabe do que eu tô falando. Então, eu tô arrependido diante de Jesus, diante da palavra, diante da igreja. E, por exemplo, isso levou o impulso no podcast, né, que abriu um inquérito da presidência da República contra mim.
Até isso nos Estados Unidos eu ponderei, porque eu tava, não, é Salmos capítulo 3, que se dane, que se exploda. Eu citei um versículo que está na Bíblia, ok? A Constituição respalda a minha fala. Mas, assim como eu achei desnecessário o dia 25 nas ruas, olhando por esse ângulo, é desnecessário a fala do versículo do capítulo 3 de Salmos, por causa do contexto sensível que a gente se encontra, com gente maluca à direita e à esquerda. Do tipo assim, ó, é o líder do país. Goste dele ou não, concorde com ele ou não, ele está como autoridade constituída, mesmo que você respeite isso ou não. Meus amigos, será que a AGU evangelizou ele, cara? Essa é a pergunta. É complicado. Mas uma coisa é certa, cara. Até eu assisti o vídeo do Isael, do Fuxico Gospel, né, que é o redator do site do Fuxico Gospel, e ele até falou lá a respeito de que o Anderson entrou nessa porque secou as fontes financeiras, né, pelos lados políticos, o extremismo, né, político dele afastou muita gente que contribuía tanto de direita quanto de esquerda. Eu vou ser bem sincero para vocês. Eu acho que a questão aqui, cara, existe um arrependimento, mas um arrependimento bem confuso, dá para perceber. E aparenta uma certa mudança de conceito. Mas a pergunta é, será que se arrependeu de verdade ou é pelo fato de que o financeiro secou e por estar envolvido, né, sendo investigado aí, o processo rodando, na verdade, a respeito da fala que ele fez, a AGU no pé dele e o cara acaba ficando isolado, até porque os bolsonaristas, né, principalmente as lideranças que ele andava junto, deputados, essa galera deixou ele de lado literalmente. Nem o Nicolas eu não vi mais fazendo bate-papo, andando junto com ele. O cara ficou isoladaço. E esse isolamento acaba colocando o cara numa realidade de vida totalmente desesperadora, psicologicamente falando. Por mais que tenha visibilidade na internet, mas o cara estava acostumado, né, ter estima dos bolsonaristas, estima dos apoiadores dos projetos que ele tem, e de repente as coisas começam a ficar mais frias e cada vez mais isolado. Aí ele vai para os Estados Unidos, fica lá, segundo as informações, está quase ou mais ou menos 30 dias, e a consciência começa a bater e a reflexão vem: o que eu fiz da minha vida? Eu acredito que ele voltar ao meio religioso conforme ele vivia antes, ele não vai. Tem muita gente comentando que ele vai voltar a se envolver com o sistema religioso de novo para ter, né, suas agendas em altas aí. Eu acredito que não. Agora, falando-se de Anderson Silva, ele está com uma estratégia. Eu quero acreditar nisso. Tem uma estratégia por trás de tudo isso. A questão é o seguinte, é aguardar para ver o que vai acontecer. Qual que é a estratégia? A verdade é que quem compra a briga, né, ao extremo, na ideia do extremismo, sempre perde alguma coisa. E no caso dele aqui, ele deixa claro que até a própria esposa já não estava mais... Estava quase perdendo a esposa. E graças a Deus que acordou a tempo. E sempre como estou falando aqui no canal, infelizmente os pastores, na grande maioria, colocaram a igreja como uma militância trabalhando em defesa do bolsonarismo, que esqueceram do básico do que é uma vida cristã. Muitos não cuidam nem da própria casa, né? Mas querem defender o seu ídolo político, né? E infelizmente isso traz um problema sério, tanto para a vida pessoal quanto para a questão familiar também. E o Anderson Silva acordou-se para isso. Agora também não coloco minha mão no fogo, né? Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Eu acredito que é uma estratégia para mostrar que está com outro posicionamento em relação ao processo dele e também com relação aos projetos que perdeu muito, com certeza, principalmente depois desse último vídeo aí que ele faz um apelo para o povo não ir na manifestação do dia 25. Acredito eu que tem, assim, uma estratégia por trás e vamos aguardar, porque quando vem de Anderson Silva, do nada surge, né, os seus posicionamentos, surpreendendo a todos. E a pergunta que eu faço para encerrar o vídeo, será que se Bolsonaro tivesse ganhado nas últimas eleições, ele estaria arrependido assim? É uma perguntinha que eu deixo no ar e você comenta aí embaixo. Será que ele estaria arrependido? Não sei.
Será que diante de tudo que está acontecendo ele percebeu que está solitário, ninguém quer estar próximo dele e o arrependimento só veio por isso? Também não sei. Comente aí embaixo o que vocês acham. Me segue nas demais redes sociais, Instagram, Facebook, deixa o seu comentário que é importante, deixa o seu joinha que é importante, se inscreve no canal e esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.